encontrar o seu pecado para se arrepender, o seu pecado vai encontrar você para te matar. Arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O reino dos céus não foi feito para pecadores que não se arrependem. Amém? Cumprimenta o teu irmão que está à tua esquerda e à tua direita e diga para ele: seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Saúde a igreja com bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Está todo mundo bem? Está todo mundo bem? Quem sonhou com o pastor? Quem sonhou comigo? Papai José. Mais alguém sonhou comigo? Ninguém sonhou comigo? Enfim, podeis sentar. Fique à vontade. E convido a igreja a ler a Bíblia no livro de João. João, no seu capítulo 5. Fique à vontade. João, no seu capítulo 5. Mantenha este livro aberto. João, no seu capítulo 5. Mantenha este livro aberto. E vá também para o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no seu capítulo 4. Vamos fazer a leitura de uma história que todos nós conhecemos, de uma história que todos nós dominamos, ou que a maior parte domina. Amém? Amém? Porque há pessoas que vivem, mas não têm o prazer e não têm o gosto de lerem as Sagradas Escrituras. Então, eu creio que a maior parte das pessoas que estão aqui presentes, para não dizer todos, conhecem a história que está no livro de Gênesis, no seu capítulo 4. Diz assim, Gênesis capítulo 4, no seu versículo 1. Gênesis é o último livro da Bíblia Sagrada, amém? 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 Amém nada. Gênesis é o primeiro, que significa início, princípio, origem. Gênesis no seu capítulo 4, no seu versículo 1, diz assim: e aconteceu, e conheceu Adão a Eva sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E agradou-se Deus da oferta de Abel para a sua oferta, isso é, e atentou o Senhor e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, e agradou-se Deus da oferta de quem? De Abel. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que estás nervoso, furioso, chateado, triste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta,
e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Diga para mim essas palavras. O Senhor disse para Caim: Caim, o desejo que está em seu coração, você pode dominar. Tens o poder para dominar o pecado, o desejo pecaminoso que está em seu coração. Você entendeu? Deus, o Todo-Poderoso, Ele está dizendo para Caim: Caim, eu não me agradei da tua oferta, mas preste atenção. Se tu fizeres diferente, porventura não irás agradar meu coração. Você pode muito bem fazer diferente e agradar o meu coração, mas há um desejo em teu coração, há um desejo pecaminoso em teu coração. Você quer matar Abel, teu irmão, e você pode muito bem dominar este desejo. Você tem o poder para dominar este desejo que está em seu coração. Mas se você não dominar o desejo que está em seu coração, veja, há uma consequência. Há uma consequência. Saiba de uma coisa, igreja: diante de toda uma decisão tomada pelo ser humano, quer seja positiva ou negativa, gera consequências. Toda uma decisão positiva ou negativa gera o quê? Gera consequências. Veja, se porventura eu tomar a decisão de ser um lhambeiro, um bêbado, sabe o que vai acontecer daqui mais 6 meses, 1 ano, 2 anos? Eu estarei influenciando outras pessoas a quê? A praticarem o mesmo ato. É ou não é? E veja o poder da influência. Quantos na verdade hoje estão ou tornaram-se alcoólatra porque um amigo, porque uma amiga, uns até mesmo foram influenciados pelos pais. Meu filho, vem, senta aqui, prova um pouquinho de cerveja, um pouco de vinho, não faz mal. E esse filho, essa filha foi provando com o pai, com a mãe, um pouquinho de amarula, um pouquinho de vinho, um pouquinho de cerveja, e hoje o filho tornou-se um alcoólatra. Estamos a falar sobre o poder de quê? O poder de decisão e o poder de influência. Quando nós tomamos uma decisão, mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar influenciando outra vida, outras pessoas. Amém? Amém. E muitos hoje estão na bebedeira, muitos hoje tornaram-se o que se tornaram, porque foram influenciados por alguém, por uma outra pessoa. E diante de toda uma decisão, quer seja positiva ou negativa, a consequência. Se eu tomar a decisão de abrir mão de Cristo Jesus Nazareno e levar uma vida depravada, uma vida perversa, mais cedo ou mais tarde eu estarei influenciando outras pessoas a caminharem comigo no mesmo barco, a viajarem comigo no mesmo voo. Amém? Amém. Eu estarei influenciando outras pessoas a serem cidadãos do inferno. Mas quando a gente caminha de forma positiva,
nós também de forma positiva acabamos influenciando outras pessoas. Então, meu querido, diante de toda uma decisão, existe o quê? Um poder de influência e existe uma quê? Consequência. E hoje eu quero falar de acordo à permissão e a orientação da pessoa do Senhor Espírito Santo. Eu quero falar sobre independência. Diga comigo, independência. Independência existe? Essa pergunta eu faço à igreja. Independência existe? Será que nós somos independentes? Será que o ser humano é um ser independente? Será que independência é um termo que a gente ouve falar, sabe? Desde a tenra idade, nós crescemos ouvindo falar de quê? Independência, independência. Angola é um país independente, Portugal é um país independente, os Estados Unidos da América é um país independente, a Alemanha, a Rússia é um país independente. Mas a pergunta é: existe verdadeiramente uma independência? Essa é a pergunta que todos nós precisamos do quê? Precisamos saber. Há uma verdade por detrás dessa pergunta. Será que esta afirmação, eu sou independente, Angola é um país independente, o país A ou X é um país independente, será que existe verdadeiramente uma independência? Ou por trás desse termo existe uma mentira? Eu cresci numa geração onde tudo que aprendeu na escola é só sim, sim, sim e amém, amém, amém. Eu chamo isso de geração da cabeça oca. Nem tudo a gente tem de dizer sim. Nem tudo a gente tem de dizer sim, nem tudo é verdade que nós aprendemos no passado. Nem tudo que a gente aprendeu lá na faculdade, no ensino primário, lá no médio, nem tudo é verdade. E eu vou explicar por quê. O mundo, olhando assim aos olhos nus, parece que não existe por trás das cortinas um ser, um alguém, um cérebro, uma cabeça, uma máquina. Mas saiba, o mundo não caminha por si só. Existem bastidores por trás de todo e qualquer um governo. E por trás desses bastidores existem cérebros. Por trás desses bastidores existem pessoas que estão ali fazendo o quê? Mexendo o quê? As peças, manejando as máquinas. Veja, é como se fossem duas pessoas sentadas à mesa, e diante dos dois está uma tábua de xadrez, um jogo de xadrez, aonde cada um mexe a peça em direção aonde desejar. Você está entendendo? Por exemplo, eu particularmente aprendi que o meu futuro, que é a realização dos meus sonhos, depende exclusivamente 100% dos estudos. Mas o tempo passou e eu vi que é tudo mentira. Temos que estudar sim, é bom, precisamos aprender, mas nem tudo que foi injetado, sabe, na educação, nem tudo é verdadeiro. E foi preciso o tempo passar, eu crescer, olhar aqui dentro nas Sagradas Escrituras e perceber que nem tudo que eu aprendi no passado é a verdade pura, nem tudo. Existem pessoas que estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Manipulando o mundo. Há pessoas que estão manipulando a terra, os chamados senhorios do mundo, os donos da terra. São eles que determinam o país que tem de ser escravizado.
São eles que determinam a pessoa que tem de viver, a pessoa que tem de morrer. Mas o poder pertence a Deus, sim, pertence. É Deus que dá a permissão de quem vive e quem morre, até mesmo para a queda de uma folha, sabe? Se não houver a permissão de Deus, essa folha jamais cairá da árvore. Os homens que estão manipulando porque Deus assim deu o quê? Permitido. É Deus que tem permitido. Mas veja, eu aprendi lá atrás, tens de estudar para ser alguém nu. Participa, por favor, igreja. E eu estudei, porque eu aprendi, porque eu cresci ouvindo palavra como essa. Eu tenho de estudar para ser alguém. Os meus sonhos, a realização dos meus sonhos depende do quê? Depende dos meus estudos. Mas veja, o tempo passou e uma verdade eu descobri. Eu já partilhei com a igreja aqui e vou partilhar mais uma vez dentro dessa palavra, de forma resumida. Se é só estudar que todos os nossos sonhos se tornam realidades, então eu pergunto: quantos de vocês estão aqui sentados, estudaram e não têm os vossos sonhos realizados? Por quê? Vocês estudaram. Por que a casa grande, gigantesca, a casa dos sonhos que você desejou, você estudou? Tem o diploma, tem o certificado. Então, onde é que está a casa dos seus sonhos? Me mostra ainda, cadê ela? Onde é que estão os carros que você um dia sonhou? Até agora você anda a pé. E mais, não só anda a pé, mesmo estudado, você sabe ler e escrever ou não? Sabe ou não sabe? Mas olha o calçado que você usa, olha a roupa que você usa, veja quem você é hoje, diante das palavras que um dia você ouviu. Estuda, aprenda para ser alguém aonde? No futuro. E mais, para que não, para que não. O tempo passou e o engraçado é que a gente vê, sabe, presidentes, ninguém soube no poder para governar sendo nabo. Para estar no poder, para governar um país, é necessário que o mesmo, que a mesma tenha o quê? Formação, estudo. É ou não é? Então, se eu estudo, né? Se o estudo é a base da realização de todos os sonhos, se o estudo é a fonte do grande milagre para tornar o ser humano, né? Para levar o ser humano a ter uma vida realizada, então a pergunta é: por que presidentes há que quando estão no poder, ou antes de serem selecionados para estarem no poder, são obrigados a consultarem os ditos líderes ou pais tradicionais? Calma aí. Tornou-se presidente de uma república? Sim. Então a pergunta é: se o estudo é suficiente para que os teus sonhos sejam realizados, então por que és obrigado de tempo em tempo, para poder manter aquele lugar, para segurar a realização desse sonho? Por que de tempo em tempo tem de bater a porta do soba? Se pergunta. Fala, pastor. Por que de tempo em tempo tem de tomar banho com sangue de galinha? Calma ali, eu acho que há aqui um equívoco. É só estudo, não é só estudar. É só estudar, né? É tudo mentira. Não é só estudar, não. Precisamos de alguém maior do que simples estudo. Todo ser humano, toda criação precisa de algo a mais. Precisa de alguém superior. Essa é a pura realidade. E sabe o que Satanás fez? Satanás está ocultando das pessoas com as seguintes palavras: está ocultando um ser superior a ele
e trazendo algo inferior, injetando no mundo algo inferior. Sabe o que? Os estudos, a formação, isso basta. O diabo está dizendo: estuda, que isto basta. Quando na verdade é tudo mentira. Não é só estudar, não. Nós precisamos de algo maior do que uma faculdade. Precisamos algo maior do que um simples médio, um simples diploma, um certificado. Todos nós vivemos na terra, mas saiba, independência não existe. Porque até mesmo para segurar o poder, como presidente, diretor deste lugar ou daquele lugar, tem de bater a porta de alguém, tem de consultar alguém, tem de buscar, se não for oração, tem de buscar azeite. Quer dizer, a pessoa busca de qualquer coisa, sabe? Se não é feiticeiro, busca pastor. Verdade ou não? Pastor, por favor. Eu fui o quê? Promovido. O pastor pode, por favor, ir até o meu local de trabalho para ungir, para consagrar? Só até aí já prova que não é só estudo, não. Pastor, por favor, estou passando um problema, uma dificuldade. O pastor pode orar para mim? Aí pergunto: como é que se chama isso? Independência ou dependência? Independência ou dependência? Aí a pessoa está em um lugar trabalhando, sabe? Dormiu, sonhou mal. A primeira coisa que faz, pega no celular, liga para o seu feiticeiro. Alô, papá. Alô, mamãe. Dormi mal. E aí a pessoa diz: olha, espera, fique calma, respira fundo. Faça assim, assim e assim. Como é que se chama? Dependência ou independência? O ser humano deseja ter uma vida independente. O ser humano deseja viver a vida, sabe, livre de tudo e de todos, acima, aí principalmente de Deus. O ser humano quer viver uma vida, sabe, como um ser independente, quando na verdade todos nós, enquanto vivermos, estamos sujeitos a sermos dependentes de alguém, ou dos estudos, ou do trabalho, ou de Cristo, ou do diabo, ou de algum vício. Mas todo homem, quando vivo, está vivendo na dependência de alguém. Quem aqui trabalha sabe que amanhã terá de estar aonde? No seu local de trabalho, e tem uma pessoa superior a ele, dando ordens. Mentira ou verdade? Há independência nisso? Pai, para quem trabalha só, ainda assim não é independente. Você trabalha só, mas é bem provável que você tenha um namorado, é bem provável que você tenha um esposo, e essa pessoa exerce poder sobre você. É ou não é? Estás aonde? Estás fazendo o quê? É o desejo do coração do homem. O desejo do coração do homem é viver uma vida independente. E veja, aqui existe algo que tem de chamar a atenção de todos nós. No livro que a gente fez leitura agora, Deus está falando com Caim. Caim, ouve. Neste exato momento você vive sobre minha dependência, assim como Abel. Mas veja, existe um outro Senhor, existe um outro alguém chamado pecado. Este Senhor ou este alguém chamado pecado, este ser chamado pecado, essa coisa ruim chamada pecado, ele está na porta.
está querendo dominar você. Ele está preparado para tomar domínio sobre a tua alma. Caim, veja, se você fizer diferente, você vai agradar o meu coração, e eu serei contigo. Viverás a vida sobre minha dependência. Eu serei o teu Senhor. Eu irei conduzi-lo. Mas veja, há uma maldição, há um pecado que está sobre a porta, e você pode dominar esse pecado. E Caim está diante de Deus e do pecado. Uma escolha tem de ser feita. Alguém tem de ser o Senhor de Caim. E Cristo Jesus, o Nazareno, o meu melhor amigo, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. A gente vai agradar um ou outro, mas é impossível servir a dois senhores. E ele está dizendo: há um Senhor, há um pecado sobre a porta, e você pode fazer o quê? Dominar esse pecado. Veja, se você não dominar esse pecado, o pecado vai dominar você. O pecado será o teu Senhor, o pecado será o teu mestre. Logo, Caim tem de fazer uma escolha: ou Deus, o Todo-Poderoso, ou o pecado. E Caim está ali, sabe, marcando passos, avançando, ignorando a voz de quem? A voz do Criador. Ele não precisou falar: pecado, eu te quero como meu Senhor e Mestre. Não foi preciso. Simplesmente o tempo passou, os minutos passaram, e Caim, mesmo sem abrir a boca, ele pegou no que era para pegar, convidou seu irmão para sair com ele até o campo, e ele o matou. Caim trouxe até si o pecado como seu Senhor, como seu guia e mestre. E veja, eu disse logo no início que toda uma atitude, toda uma escolha, ok? Por trás de toda uma escolha, ou diante de toda uma escolha, diante de toda uma decisão, existe o que? Consequência. Caim tomou uma decisão: desobedecer à voz de Deus, do Criador, aquele que era o Senhor do seu pai, sua mãe e do seu irmão, assim como do próprio Caim. Ele escolheu fechar os ouvidos à voz de Deus e escolher a dar ouvido à voz do seu coração, o pecado. Ele consumou o pecado. Veja a consequência. Deus desce do céu, chama Caim, está falando com Caim. Caim de forma desrespeitosa fala com Deus, responde a Deus, e Deus lhe pune. A punição que Deus trouxe a Caim, aplicar a Caim, foi o resultado da escolha, do poder de decisão tomado por quem? Tomado por Caim. Caim foi amaldiçoado. Deus colocou um símbolo em sua testa, de modo que quando for encontrado por alguém, não pudesse o quê? Lhe tirar a vida. Amém? Independência existe. Todos nós sabemos que Angola foi uma colônia de Portugal. Eu não é? Angola foi uma colônia de Portugal. E veja, durante quantos anos é que Angola tornou-se colônia? Há duas versões. Segundo os estudiosos de história, eles contam ou apresentam duas versões. Uma, Angola foi colonizada durante 500 anos. E outra, Angola foi colonizada durante 58 anos. Se é verdade uma ou outra afirmação, eu particularmente não sei, porque eu tenho 40 anos de idade, então quando nasci já não encontrei a escravatura. Amém? E fica difícil eu crer nos contos, porque eu sei que a ciência
A história, principalmente a história angolana, é uma história que está cheia de quê? Mentiras e verdades, sabe? Então fica difícil crer nesta história contada, sabe? Se são 500 anos, não sei. Se é 58, também não sei. Mas de uma coisa eu sei: Angola é uma colônia de Portugal. De uma coisa eu sei: o povo angolano, outro hora fora o quê? Escravizado. E de uma coisa eu sei: nem tudo que nós aprendemos é a realidade. Angola estava sob o domínio de Portugal. Angola era uma colônia de Portugal. E veja, em toda uma colônia, o presidente que está na capital ou o presidente do mesmo país, em toda uma colônia do país que é governado, acaba sempre enviando um governador. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Quando Angola estava como colônia de Portugal, existia nesse país um representante político do governo político português. E veja, o mesmo representante político era a autoridade máxima, isso é, era a entidade, a figura do presidente do quê? De Portugal. Por exemplo, Angola é um país que tem quantas províncias? Nós temos 18 províncias. Em cada província tem um governador. Os governadores de cada província são o quê? A referência do presidente da República. É ou não é? É ou não é? Os nossos governadores são a referência do presidente que nós temos. E são eles que ocupam-se ou encarregam-se de todo e qualquer um problema do povo. Veja, Angola como colônia estava sob o domínio de Portugal a 100%. Toda a política criada pelo presidente de Portugal atingia toda e qualquer uma colônia portuguesa. E isso acontece com toda uma colonização. Amém? Com toda uma terra, um povo colonizado por alguém. Isso acontece. O tempo passa. Veio o que chamamos de independência. O que chamamos de independência. E nós sabemos, segundo a história, quem trouxe a independência? Segundo a história, quem trouxe a independência? Quem trouxe a independência? Foi Agostinho. Mas a pergunta é: depois desta suposta independência, Angola ainda tornou-se um país independente? Não. Angola não é um país independente. Vamos viajar a 2 anos atrás. Estamos nesse momento no tempo do Covid. E há uma lei sendo instituída. Todo homem tem de andar com máscara. Aquele que for apanhado sem máscara vai ser o quê? Punido. É ou não é? Aquele que for apanhado, achado sem máscara e fora de hora, terá de pagar um quê? Terá de pagar uma multa. A ordem veio de onde? Não veio dos homens que estão lá em cima? Então, o que torna você independente se você depende de ordens de outra pessoa? Onde é que está essa independência? Eu não sei se estás a entender. Veja, os portugueses saíram, foram embora, mas alguém tomou a posição dos portugueses. Os portugueses arrumaram as trouxas, as malas e foram embora. Esqueceram aqui os cavalos e os burros, até os cachorros, os coelhinhos, os porcos índios foram embora. Mas alguém teve de fazer o quê? De subir no poder.
e esse alguém oprime o povo. Olha, só mudou a forma de ditadura. Verdade é que não existe o quê? Independência. Abre a boca de forma livre. Tenta falar alguma coisa que vai oferir aqueles que estão lá em cima, dominando você e eu. Em menos de 24 horas, uma semana, um mês, espera o resultado. Onde é que está a independência? Para você levantar o teu dinheiro no banco, você depende do aval de alguém. Senão você não levanta. Veja. Há pessoas que já tiveram dificuldade de levantar um valor em sua própria conta bancária, mesmo não cometendo crime algum. Porque os ditos superiores disseram assim: cuidado, esperem. Quanto a essa pessoa, bloqueiem a conta. Estamos investigando, porque estamos a ver alguma coisa não boa nessa pessoa. Aí bloqueiam, congelam a conta da pessoa. A pessoa vai para levantar o dinheiro, está bloqueado. E criam sempre alguma coisinha. Falta de sistema. E o sistema vai decorrendo, sabe? Não tem sistema coisa nenhuma, caindo ou bloqueando o levantamento daquele valor. Tem pessoas por trás, cabeças, cérebro. Amém? Amém. Quem aqui tem um diretor? Quem tem um diretor? Mas o teu diretor também tem o quê? Também tem um diretor. Ninguém é livre, meu querido. Todos nós estamos conectados a um cordão umbilical, quer seja físico ou espiritual, mas que estamos conectados, nós estamos. Você pensa que você está respirando, esse oxigênio que você tem não te liga a alguém? Engana-se. Está respirando. Sabe por quê? Porque os teus pulmões estão ligados a um alguém. E este alguém é que está ali, liberando oxigênio para o teu coração. Até agora está o quê? Trabalhando, batendo. Todos nós dependemos de alguém. Os portugueses vão embora. Uma nova autoridade, o que? Consagrada, toma o poder. Aí começam agora a mexer no que? Nos papéis, etc. Depois de um tempo apresentam: eis aqui a nova Constituição do nosso quê? Aí pergunto: Constituição é para quê? Vocês agora não vão viver a vida debaixo do regime político de Portugal. Agora vão viver debaixo do regime político que é angolano. Uma nova liderança. Onde é que está a independência nisso? Só mudou-se a forma de governo e mais nada. Então, meu querido, veja: o ser humano é um ser que deseja viver uma vida independente. Mas eu quero dizer para você nessa manhã: independência não existe. Nós nos tornamos servo ou escravo de quem nos domina. Mais cedo ou mais tarde a gente se torna o quê? Servo ou escravo daquele que quer, que exerce poder dominante sobre nós. E muitos, na verdade, estão vivendo uma vida distante de Deus, permitindo ser dominado por Satanás e pelos demônios. Você pensa que você é um cidadão livre? Você não é livre, não. Se você não tem Cristo, você tem como pai, como mestre, como senhor de tua cabeça, Satanás. Se você é uma pessoa que vive a vida, não ora, não jejua, não congrega, não medita as escrituras, você pode não abrir a boca, saiba, você nunca foi independente. Nem mesmo os seus, a sua progressão diária está sobre uma independência. Amém? Mas está sobre um curso que de dependência. Até os seus. Os anjos, toda a criação existente no mundo físico ou espiritual, está vivendo a vida conectado em um alguém, quer seja do bem ou do mal.
E eu vou provar isso de acordo com as Sagradas Escrituras. Veja, Deus falou para Caim: Caim, se você abrir mão de mim, o teu Senhor vai ser o pecado. E quantos de nós fazemos isso? Abrimos mãos de Cristo para vivermos a vida na dependência do pecado. Quantos de nós estamos levar a vida fora de Cristo, distante de Cristo, longe do Evangelho, pensando que está tudo bem, quando na verdade nós temos Satanás, os demônios nos governando? Tudo que você pensa de mal e você concretiza, saiba, nem tudo vem da tua natureza carnal. Há coisas que você deseja fazer que não presta, que é mal, que é pecado. Você consome este mal, você dá o aval a este mal. Sabe por quê? Porque há uma força satânica, há um presidente, há um rei, há um ministro, há um governador por trás daquele desejo, daquela voz. E esse mesmo ser é Satanás, são os demônios. Por quê? Porque nenhum ser humano é independente. Olha o que está escrito no livro de Josué, no céu, capítulo 1. Pastor, e o livro de João? Não esqueci não, mantenha aberto, a gente vai ler. Livro de Josué, no céu, capítulo 1. Fique à vontade, filho. Josué, no céu, capítulo 1, veja o que está dizendo. Josué, capítulo 1, no céu, versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porquanto tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está o quê? Escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glorifique a Deus, igreja. Veja, Deus, para poder governar um povo, Ele precisava, sabe, de alguém como seu instrumento na terra. E Deus levantara a Moisés. Deus levanta a Moisés, revelando, provando para todos nós que o povo que por ele é escolhido não pode e não tem de caminhar só. É um perigo caminhar sozinho. É muito arriscado caminhar sozinho. Deus levanta Moisés para que o seu povo não fosse o quê? Caminhando. Amém?
sobre os seus próprios pés, nem tampouco sendo conduzido por Satanás e pelos demônios. Deus levanta Moisés, pega Moisés e envia até ao Egito. O povo entra, Moisés entra no Egito, dá de frente com o faraó, a história toda nós conhecemos. Aí Deus tira o seu povo pelas mãos de Moisés até o deserto. O tempo passa, Moisés morre, e para Deus dar sequência ao seu plano original, que outrora foi elaborado nos céus, Deus teve de escolher uma outra pessoa como seu instrumento na terra. Deus teve de buscar um outro alguém para tomar o lugar de Moisés. E foi buscar quem? Foi buscar quem? Josué. Josué, Moisés, meu servo, está morto. Agora eu levanto você para conduzir esse povo, e eu sou contigo, não temas. Nenhum dos teus inimigos vão resistir diante da minha presença, pois a minha presença é sobre a tua vida. Eu só lhe peço que dê ouvido a minha voz e faça conforme a minha ordenança, segundo as minhas ordens, segundo a minha lei. E Josué foi caminhando dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. Não há aí uma independência. Veja, repito, o povo angolano outrora estava sob o domínio português. Veio a luta das katanas e o povo supostamente hoje tornou-se independente, entre aspas, mas levantou-se um novo quê? Um novo governo. Agora vejam aqui, façam uma analogia, analisem. O povo de Deus estava sob o domínio das ordens, sobre as doutrinas e princípios elaborados pelo quê? Pelo faraó. Estavam lá, mas quando Deus vem e tira esse povo do Egito e leva, olha o que acontece. Deus agora pega os 10 mandamentos e apresenta para quem? Para o seu povo, por meio de Moisés. O ser humano não pode caminhar sem lei. O ser humano não pode caminhar e viver a vida sem ter alguém na frente para dizer vai para a direita ou vai para a esquerda. Independência não existe. Só mudou o quê? O governo. Veja, outrora o povo judeu estava sob domínio, lá no Egito, sob domínio das leis de Faraó. Agora foram para o deserto. Moisés levou pelas mãos poderosas de Deus. Agora estão vivendo sob o domínio de Deus, sobre as ordens estabelecidas por Deus. Só mudou o senhorio e mudou o quê? O governo. E até os dias de hoje é assim. Amém? Amém? Amém. Agora vamos em João 5. Depois desse versículo bíblico a gente vai finalizar. Livro de João, no céu, capítulo 5. João 5 no céu, verso 19. João 5, verso 19. João 5, 19. Olha o que está dizendo. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Eu não sei se você entendeu. Cristo está falando para os fariseus, Cristo está falando para os saduceus, para os hipócritas, os doutores da lei. Cristo está falando para os seus discípulos e para a multidão. Tudo o que eu faço não de mim mesmo. Tudo o que eu faço na dependência de alguém. Tem alguém que me manda, tem alguém que me ordena, tem alguém que é o meu cabeça, o meu cérebro. E este alguém, quando fala, faça isso ou aquilo, eu baixo minha cabeça, diante dele me prostro
e eu digo sim, amém, eu aceito, eu vou fazer. Amém? Cristo está dizendo: até os milagres que são realizados por mim, eu não faço por mim mesmo, eu vejo alguém fazendo, e este alguém me deu autoridade para fazer o mesmo. Este alguém é meu Pai. Agora pergunto: se Cristo, o Filho de Deus, não viveu uma vida independente, que dirá nós, como criatura? Se o próprio Cristo viveu uma vida na dependência de um ser superior, que dirá nós? Engana-se o homem que pensa, pelo fato de não consultar um curandeiro, um feiticeiro. Engana-se o homem que pensa que pelo fato de não consultar Satanás, os demônios. Engana-se o homem que pensa que pelo fato de não consultar Deus, é independente. Eu sou independente. Eu não vejo independência, eu desconheço isso. Eu quando vejo, sabe, o mundo ou os países da terra comemorando independência, eu digo assim: os caras estão pensando que todo mundo é bobo. Alguns podem ser, mas nem todo mundo é. Uma vez um professor meu no passado falou assim: não existe nada mais rápido do que a corrente elétrica. Aquilo é instantâneo, sabe? Ligou o gerador ou a barragem, na hora temos a corrente elétrica. Mas eu cresci e fiquei analisando e eu reprovei, porque eu entendi que existe um Deus, e esse Deus me deu cabeça, cérebro, para não aceitar tudo de acordo com as Escrituras. Pastor reprovou essa afirmação, reprovei, e descobri que existe sim algo mais rápido do que a corrente elétrica. Sabe o que é? Sabe o que é? O pensamento. O pensamento é mais rápido do que a corrente elétrica. O pensamento. A pergunta que eu faço é: quem foi que criou o gerador? Teve de usar o quê? Quem foi que criou o celular? O computador? Quem está a criar ali os supostos robôs? Não, homem? Está usando o quê? Ou está usando o sovaco? O pensamento. Os livros para serem escritos é o quê? As grandes construções, os barcos, os navios, os aviões, etc, é o quê? Então nem tudo que na escola te dão é só para você. Ah, sim, é professor, sim, professor. Faça isso. Existe muita coisa que estamos aprendendo de forma errada. E uma das verdadeiras, e uma das grandes verdades escondida é que independência não existe. Se você não tem Cristo, você tem Satanás. Se você não tem Cristo, você tem o diabo, tem os demônios. E se você não vive na dependência dos estudos, você vive na dependência do quê? Ou da cuca, ou de uma outra coisa. Mas independência não existe. Nem mesmo Cristo Jesus viveu uma vida independente. Até Cristo Jesus submete-se à ordem de um ser superior, o Deus Pai, o Todo-Poderoso. Glorifique esse Deus maravilhoso. E este é o tema da nossa mensagem hoje. Independência existe? Você já tem a resposta. Fiquemos em pé, igreja. Não preciso falar muito, porque até aqui a palavra do Senhor foi muito clara, né? É ou não é? Deu para entender? Ou querem mais 30 minutos de pregação?